Seja qual for o dia em que carregas neste vídeo, há algo que nunca muda. Aqui respira-se Porto. Aqui fala-se com o peito, sente-se com a alma e vive-se cada detalhe como se estivéssemos na bancada, com o coração acelerado e o orgulho gigante a ocupar tudo à volta. Este é o canto onde cada portista encontra voz, força e aquela energia que nos atravessa desde sempre, aquela sensação de que não somos só adeptos, somos parte da identidade de uma cidade inteira. Hoje voltas a este espaço que não precisa de apresentações porque já sabes que é aqui que dizemos o que outros têm medo de dizer, é aqui que olhamos para o Porto com verdade e emoção, é aqui que se vive mais alto. E antes de te lançar ao que te espera, porque o que te espera traz revelações fortes, frases que vão dar que falar, posições firmes e momentos que vão mexer contigo, faz aquilo que sustenta esta família gigante. Deixa já o teu like, ativa o sininho e subscreve, porque cada gesto teu empurra esta voz azul e branca ainda mais longe. E prepara-te, porque logo a seguir vamos entrar numa história onde um jogador voltou ao Dragão para mostrar liderança pura, onde o treinador deixou uma frase que vai ecoar nos corredores e onde o ambiente dentro da equipa ganhou um tom que poucos imaginavam. Quando o Porto voltou ao Dragão para este duelo da taça, muitos esperavam apenas um jogo tranquilo, daqueles em que o favoritismo fala mais alto. Mas quem conhece o Porto sabe que nada é só mais um jogo, nada é rotina, nada é paisagem. E foi exatamente isso que se sentiu quando Farioli apareceu no final do encontro a falar de algo muito maior do que um simples 3-0. A primeira frase dele carregava uma força que diz tudo sobre o momento da equipa. O Luque provou que é um líder. E diz-me tu, portista que sente isto como eu, não estavas com saudades de ouvir estas palavras sobre alguém no ataque? Farioli explicou que o regresso ao Dragão foi especial, que a equipa precisava de voltar a sentir aquele ambiente, aquele calor, aquela energia que só ali existe. E quando falou de Luuk de Jong, não o fez apenas como quem elogia um avançado, falou como quem reconhece um pilar, alguém que transmite calma, presença, postura, alguém que faz o jogo ganhar sentido. Ele disse que o holandês teve várias situações de finalização, que criou para os colegas, que mostrou profissionalismo puro. E aqui fica uma pergunta que já te deve ter atravessado a cabeça. Não será este regresso o início da nova fase ofensiva que o Porto tanto precisava? O treinador também falou sobre as dificuldades destes dias, com jogadores espalhados pelas seleções, com lesões, com cargas distintas. Mas em vez de lamentar, transformou isso numa mensagem de confiança. Disse que o grupo tem encarado todos os desafios com o mesmo nível de profissionalismo, seja contra grandes equipas europeias ou contra adversários mais modestos. E se estás atento ao que ele disse, repara no subtexto. Não te parece que este grupo está finalmente alinhado mentalmente? Que há foco, maturidade e respeito pelo trabalho. Farioli contou que as reuniões têm sido longas, detalhadas, exigentes. E tu, que vês o Porto todas as semanas, não tens sentido que a equipa está mais organizada, mais calma, mais consciente do que faz? Que há um plano, uma estrutura, uma ideia que começa a aparecer em campo. E tudo isto ganha ainda mais força quando o treinador aponta já para o próximo jogo europeu, frente ao Nice, dizendo que será um duelo contra um adversário forte e cheio de individualidades perigosas. Aqui entra outra pergunta direta. Já estás a sentir aquele aperto bom na barriga antes dos grandes jogos europeus? Este 3-0 foi mais do que um resultado. Foi um aviso silencioso. Um sinal de que o Porto está a ganhar forma, está a recuperar peças, está a ganhar voz e está a reorganizar o caminho para o que vem aí. E acredita, a próxima notícia vai aquecer ainda mais o teu orgulho portista. Há jogos que parecem simples, mas escondem pequenos detalhes que dizem muito sobre o estado de uma equipa. E quando Borja Sainz apareceu no final do 3-0 ao Sintrense para falar do que viveu em campo, o que ficou claro é que este Porto está a aprender a lidar com todos os cenários, até com aqueles que, à primeira vista, parecem fáceis. O espanhol abriu o marcador, desbloqueou a eliminatória e ainda assim, fez questão de sublinhar que o Sintrense vendeu a derrota cara. E aqui fica a primeira pergunta para ti. Não sentiste que este tipo de humildade faz falta em muitos jogadores que passam pelo futebol português? Borja descreveu o jogo com uma lucidez que até surpreende. Explicou que estes encontros são complicados porque os adversários jogam fechados, baixam linhas, reduzem espaços e obrigam o Porto a pensar cada passo com paciência. E, sejamos sinceros, quantas vezes já vimos equipas grandes escorregarem nestes jogos? Pois bem, o Porto não escorregou. E isso levanta uma questão obrigatória. Será que estamos a ver uma equipa que está finalmente a ganhar maturidade para evitar surpresas desagradáveis? O extremo disse que o golo dele trouxe tranquilidade, desbloqueou a partida e abriu espaço para que o Porto crescesse. Mas o mais bonito foi quando ele falou dos colegas. Elogiou o golo de Rodrigo Mora, disse que ficou feliz por ele ter marcado, destacou o trabalho que o jovem fez durante a semana. E agora pensa comigo,
Não te orgulha ver esta união, esta forma de reconhecer o mérito dos mais novos, esta cultura de equipa que há muito pedíamos? Borja também falou sobre o impacto de jogar no Dragão, sobre a emoção de vencer em casa e sobre a responsabilidade de vestir esta camisola. E quando um jogador espanhol, jovem, recém-chegado, já fala assim, não te surge aquela sensação boa de que este grupo está realmente ligado, de que não há vedetismos, de que todos sabem o peso desta cor? E há ainda outro detalhe que não pode passar ao lado. Borja tem sido um dos jogadores mais regulares do Porto esta época, daqueles que dão sempre algo ao jogo, mesmo quando não brilham. E agora lanço-te a pergunta que muitos portistas já fazem. Acreditas que Borja Sainz ainda vai explodir mais? Achas que pode tornar-se peça-chave nos jogos grandes que aí vêm? O que ficou claro nesta entrevista é simples. O Porto ganhou porque respeitou o adversário. Jogou sério, jogou concentrado, jogou com cabeça. E quando uma equipa grande entra em campo com esta mentalidade, tudo se torna mais fácil. E prepara-te, porque o que vem na terceira notícia vai tocar em temas muito mais profundos do que futebol jogado. Há dias em que o futebol jogado quase parece pequeno ao lado do peso do que acontece fora das quatro linhas, e esta Assembleia Geral no Dragão Arena foi exatamente esse tipo de momento, daqueles em que percebemos que o Porto não é apenas um clube, é uma comunidade que pensa, discute, debate, decide e carrega a responsabilidade de honrar um símbolo que vale mais do que qualquer resultado. António Tavares, presidente da mesa da Assembleia Geral, falou depois do encontro e deixou no ar algo que merece ser sentido, pensado e discutido com calma. E antes de te contar o que ele disse, preciso que tu me respondas. Não te orgulha ver o Porto a tratar temas difíceis com cabeça fria, sem perder a identidade? Tavares explicou que a AG foi muito participada, com quase 1.800 sócios presentes, e sublinhou que os debates foram intensos, sérios e feitos com uma serenidade rara no futebol português. E aqui entra a primeira grande questão que tens de responder como portista. Num país onde tantas AG acabam em confusão, não sentes que o Porto deu um exemplo de grandeza ao discutir temas tão sensíveis com respeito? O presidente da MAG falou das contas, aprovadas com claríssima confiança, e lembrou que os sócios fizeram perguntas duras, diretas, exigentes e que receberam respostas à altura de quem lidera um clube deste tamanho. Nada escondido, nada empurrado, nada abafado. E agora diz-me, não é isto que sempre pedimos? Transparência, clareza e tratar os sócios como parte fundamental do clube? Mas o ponto mais delicado da tarde foi inevitavelmente o dos processos disciplinares. Houve ausências sem explicação, como as de Catão e Aleixo, houve uma ausência justificada por motivos maiores, a de Fernando Madureira, e houve a defesa de Sandra Madureira, que foi descrita como digna, serena e respeitosa. E aqui entra a pergunta que está dividindo portistas por todo o lado. Como equilibrar disciplina, justiça, união e história, tudo dentro da mesma decisão? Tavares disse algo que ficou no ar como um recado a todo o país. O Porto deu o exemplo de que é possível discutir matérias complexas com serenidade. E quando ouves isto, não sentes aquela pontada de orgulho no peito? Não sentes que, apesar de divergências, há algo muito maior que nos une? O presidente da MAG terminou lembrando Pinto da Costa e Jorge Costa no momento de recolhimento que fez a sala parar. E aqui a pergunta final desta notícia é inevitável. Não te emociona saber que o Porto consegue honrar o passado enquanto constrói o futuro? E agarra-te, porque a próxima notícia mostra que nada acontece por acaso dentro deste clube. Há sinais que passam despercebidos a quem olha só para resultados, mas que para quem vive o Porto por dentro dizem tudo sobre o rumo que está a ser traçado. E um desses sinais surgiu no dia seguinte ao triunfo por 3-0 frente ao Sintrense, quando Farioli, juntamente com a sua equipa técnica, apareceu discretamente no mini-estádio do Olival para assistir ao jogo da equipa B. E antes de te contar o que isto significa, responde-me com sinceridade. Não te emociona ver um treinador investir tempo a conhecer cada canto do futuro do Porto? Farioli não foi sozinho. Estavam lá os adjuntos Dave Vuz, Lino Godinho e André Castro, todos atentos, todos de bloco na mão, todos a observar cada movimento de miúdos que podem, mais cedo do que tarde, vestir a camisola principal. E isto levanta uma pergunta enorme para qualquer portista atento. Não será esta a prova de que a formação voltou a ser tratada com o respeito e o cuidado que merece? Os nomes observados dizem muito. João Costa, Tomás Pérez, Ian Caramó, Gabriel Braz, Pedro Lima e Ángel Alarcón. Jogadores que já passaram por treinos com a equipa principal, jogadores que respiram talento, jogadores que podem ser soluções inesperadas para um Porto que vive calendário apertado e competições de alta exigência. E agora pensa comigo, não sentes que este tipo de acompanhamento revela que há um plano, uma estrutura, uma visão integrada entre a equipa principal e a B? O mais simbólico é isto. A presença de Farioli e dos adjuntos não foi casual. Foi no dia seguinte a um jogo.
Foi depois de uma semana pesada. Foi num momento em que muitos treinadores tirariam descanso, abririam espaço, desligariam por algumas horas. Mas não o treinador do Porto. Ele marcou presença. Ele viu, anotou, avaliou. E tu, ao imaginares este cenário, não te perguntas: será que estamos finalmente perante um treinador que olha para o futuro da formação como parte essencial do projeto e não como um acessório? E não foram só elementos técnicos a marcar presença. Também estavam os vice-presidentes Tiago Madureira e João Borges, o CFO José Pedro Pereira da Costa e o gestor executivo Henrique Monteiro. A cúpula do clube inteira a ver um jogo da B. E quando vês dirigentes de topo acompanharem de perto talentos jovens, não te dá esperança. Não sentes que isto parece algo muito mais organizado, muito mais profissional e muito mais ambicioso do que aquilo que muitos pintam? Para quem vive o Porto por dentro, isto é mais do que uma observação. É um sinal claro de que o clube está a construir futuro enquanto luta no presente. Está a pensar a médio prazo, sem deixar de atacar cada jogo como uma final. E prepara-te, porque a próxima notícia entra diretamente no terreno mais quente e polémico do momento. Há momentos em que a calma do dia seguinte desaparece num segundo, basta abrir o telemóvel e ver uma reação que cai como um trovão no universo portista. E foi exatamente isso que aconteceu quando Fernando Saúl, antigo ala do Porto, decidiu reagir nas redes sociais à expulsão de Sandra Madureira da condição de sócia do clube. Uma decisão pesada, votada em Assembleia Geral, carregada de emoção, discussão e sensibilidade, mas a resposta dele incendiou o ambiente numa fração de segundo. E antes de irmos ao que foi escrito, preciso que penses nisto. É possível passar por uma decisão destas sem dividir opiniões? Saúl não esperou pela poeira assentar. Foi direto ao Instagram e escreveu, sem filtros, 908 ingratos e invejosos. Nojo. Uma frase curta, mas com a força de uma pedra lançada ao centro do lago, criando ondas por todo o lado. E agora digo-te, quando leste isto, qual foi a tua reação? Concordaste? Discordaste? Sentiste desconforto? Revolta? Orgulho? A mensagem não ficou por aí. Ele acrescentou que os 80% já lá vão há muito tempo e que vai ficar pior, ninguém duvide. Palavras duras, carregadas de frustração e de um sentimento de injustiça que muitos partilham e outros rejeitam. E aqui entra uma pergunta absolutamente inevitável. Estamos perante uma fratura profunda no seio do clube ou isto é apenas um momento emocionalmente carregado que vai acalmar com o tempo? A decisão da AG, por si só, já tinha sido um tema delicado. A defesa de Sandra Madureira foi considerada digna, serena, respeitosa. O ambiente foi, segundo o presidente da MAG, um exemplo para o país. Mas a reação de Saúl trouxe de volta a tempestade emocional que muitos tentaram controlar no sábado. E agora pergunto-te, olho nos olhos, achas que estas declarações ajudam o Porto ou só atiram gasolina para uma fogueira que devia começar a apagar? É impossível ignorar o impacto desta publicação. Gerou apoios. Gerou críticas. Gerou debate. Gerou desconforto. Gerou tudo aquilo que surge quando o sentimento fala mais alto do que a razão. E para um clube que, nas palavras de Tavares, mostrou serenidade ao discutir temas complexos, isto foi um contraste brutal. E aqui entra talvez a pergunta mais difícil de todas. Como é que um clube tão grande, tão emocional e tão unido pela paixão vai conseguir equilibrar justiça, disciplina e, ao mesmo tempo, reconciliação? O Porto vive momentos intensos, dentro e fora de campo. E esta reação de Saúl mostra que, mesmo quando o clube tenta ser racional, o coração portista continua a bater alto, rápido e sem travões.